Você já olhou para o celular sabendo que podia mandar uma mensagem para ela, mas ficou só encarando a tela? Não porque você não se importava, mas porque algo dentro de você mudou. Pela primeira vez, você percebeu que estava dando um tempo, sua energia, sua atenção para alguém que parou de merecer isso há muito tempo. Isso não é sobre jogar, é sobre acordar. Todo homem chega a um ponto de ruptura, não de raiva ou vingança, mas de clareza. Um momento em que você olha para o espelho e decide parar de falar, não para punir, mas porque finalmente ouviu a si mesmo. E quando você se afasta, algo acontece, algo que vira o jogo. Ela percebe, não imediatamente, não enquanto está rolando stories ou fingindo que nada mudou, mas quando o silêncio fica mais alto que qualquer discussão que vocês já tiveram. E ela sente, ela chega devagar, como uma névoa que se infiltra. O que antes era previsível, suas mensagens, sua disponibilidade, agora é vazio. E esse vazio ecoa. Pausa. Ela pega o celular, olha seu nome nos contatos. Não escreve nada. Não apaga também. Fica na dúvida. Mandar uma mensagem traria alívio ou custaria sua dignidade? Pausa. Enquanto ela mantém a pose para os outros, postando frases motivacionais, selfies com sorrisos perfeitos, por dentro ela está tentando decifrar o que aconteceu. Porque você não era para sumir. Não, era para crescer. E definitivamente não era para fechar o capítulo sem avisar. Pense em Tiago, um cara que dava tudo por uma mulher. Respondia rápido, estava sempre disponível. Até que ele percebeu que ela só respondia quando queria algo. Ele parou. Não bloqueou, não brigou, só parou. E dias depois, ela começou a checar o status dele, a reler mensagens antigas, a se perguntar: por que ele sumiu? O silêncio de Tiago não era raiva, era paz. E essa paz incomodou mais que qualquer discussão. Ela tenta manter a fachada, posts dizendo que está vivendo a melhor fase, legendas sobre crescimento e felicidade. Mas, sozinha, ela se pega pensando em você, relembrando. Conversas, procurando sinais que expliquem por que o homem que ela achava previsível agora é um mistério. Pausa. Sêneca dizia: o que você é fala tão alto que não consigo ouvir o que você diz. Seu silêncio é sua voz agora. E ela está ouvindo. Prática estoica. Hoje, escolha uma interação onde você costuma correr atrás. Pare. Deixe o silêncio falar. Pergunte a si mesmo: o que esse silêncio me ensina sobre mim? Observe como se sente. Deixa nos comentários. Eu escolho o silêncio. O primeiro sinal é: ela percebe o silêncio. Ela sente a mudança no ar, a ausência de energia, que antes preenchia seus dias. Não como um gesto barulhento, mas como uma presença constante que ela dava por garantida, como o zumbido da eletricidade que alimenta tudo ao fundo. Quando você estava lá, ela não precisava pensar, se preocupar ou refletir. Assumia que você sempre estaria. Da mesma forma que você aparecia consistentemente, pacientemente, mesmo quando era ignorado, desvalorizado ou tratado como só mais um cara. E agora que você se retirou, não como uma tática, mas como uma decisão nascida de clareza e força, conquistada a duras penas, ela não sabe o que fazer com isso. Não porque ela não se importe, mas porque nunca imaginou que o cuidado precisasse ser merecido. E começa nos pequenos jeitos. A forma como ela checa o telefone, a forma como ela repassa a última mensagem, a forma como ela demora no seu nome nos contatos, não digitando nada, não deletando também. Insegura se estender a mão traria fechamento, ou custaria sua dignidade. E enquanto ela age composta diante dos outros, coloca aquela confiança pintada, posta que está brilhando, legendando com afirmações emprestadas sobre crescimento e felicidade.
Por dentro, ela está tentando decifrar o que está acontecendo porque você não era para desaparecer, você não era para subir. E definitivamente não sem notificá-la que o capítulo estava fechado. E agora ela fica só com suas próprias perguntas, ecoando pelo espaço que você costumava ocupar, tentando lembrar se havia pistas, sinais, qualquer coisa que pudesse explicar por que o homem que ela podia prever com precisão se tornou ilegível, indisponível, intocável de uma forma que não parece raiva, não soa como amargura, mas sente como paz. E essa paz perturba mais do que conflito jamais fez, porque em toda discussão ela ainda podia sentir seu engajamento. Mas isso não é uma discussão. É distância tão completa que ela percebe, talvez pela primeira vez, que seu poder nunca estava em quão alto ela podia gritar, mas em quanto da sua atenção ela podia segurar. E agora que você pegou aquela atenção de volta e derramou em si mesmo seus objetivos, sua força, seu crescimento, ela está assistindo a versão de você que ela pensava que sempre ficaria estagnada, se transformar na versão que não precisa mais do aplauso dela, da permissão dela ou do reconhecimento dela para se elevar. E é quando realmente a atinge, não quando você a bloqueou, não quando você desapareceu das redes sociais, nem quando você parou de curtir as fotos dela, mas quando ela sentiu a si mesma perder relevância no mundo de um homem que uma vez a viu como tudo, e aquela ausência começa a assombrá-la. Não com arrependimento no começo, mas confusão porque ela não entende por que o jogo que ela sempre ganhou não está funcionando dessa vez. Porque os padrões que trouxeram de volta todo homem antes de você estão caindo por terra. E aquela confusão, aquela incapacidade de compreender onde ela perdeu o controle, é o que faz ela começar a notar tudo. Não só sua ausência, mas sua própria vazio. Sua falta de conexão verdadeira, sua dependência em ser necessária em vez de digna. E isso dispara um desfiamento quieto, onde seu orgulho a impede de mandar mensagem para você, mas seu coração continua atualizando sua página. Sua mente repete as conversas onde você deu mais do que ela jamais reconheceu, onde você escutou quando outros interrompiam, onde você ficou quando outros saíram. E agora que você saiu com dignidade em vez de drama, ela está presa no peso de uma realização que nunca pensou que sentiria. Você era a âncora, e agora ela está à deriva, postando mais para se sentir vista, rindo mais alto na esperança de que alguém mais note. Mas no fundo, sabendo que nada disso traz de volta a presença de aterramento do homem, que ela pensou que sempre estaria disponível. É nesse momento de reconhecimento, não falado, não compartilhado com amigos, não digitado em um post, que ela finalmente percebe a verdade. Não só que você se foi, mas que você nunca implorou para ficar, e isso muda tudo. O segundo é a curiosidade emocional desperta. Uma vez que a ausência se instala no mundo dela e ela descobre que suas validações usuais, os comentários, as reações, os chats de grupo cheios de meias-verdades e afagos de ego não podem silenciar o sussurro da sua ausência. Algo dentro dela acende, não alto ou dramático, mas persistente, um queimor sutil que cresce cada dia que ela não ouve de você, porque curiosidade não grita, ela persiste. E agora, os pensamentos dela voltam à sua última conversa. O tom da sua voz, não só as palavras, mas a convicção nelas, tentando determinar se havia um adeus escondido na forma como você pausou entre frases ou um aviso na forma como você parou de mandar mensagens duplas. E quanto mais ela pensa, mais perguntas surgem, porque sua ausência não é aleatória, é intencional. E intencionalidade é poderosa, especialmente quando vem de um homem que uma vez deu livremente e agora dá nada, não por despeito, mas por autorrespeito. E esse mistério se torna um enigma que ela não pode resolver. Então ela checa sua página,
Não uma vez, mas diariamente. Busca por sinais sutis, talvez uma citação que insinue saudade dela. Talvez um novo seguidor que desperte ciúmes. Talvez qualquer coisa que prove que ela ainda tem um pedaço da sua atenção, porque aquela atenção era oxigênio. E agora ela está prendendo a respiração, procurando por sinais no silêncio. E cada vez que ela vem de mãos vazias, a curiosidade se aprofunda. Não porque ela quer você de volta ainda, mas porque ela precisa entender o que mudou. E enquanto dias viram semanas, aquela curiosidade se torna peso emocional, puxando-a para memórias que ela tentou suprimir, rindo de piadas que você fez baixinho, encarando o teto, repetindo a noite que você ficou no telefone mais do que necessário, se perguntando se você ainda pensa nela antes de dormir. E tudo isso acontece em silêncio, não porque ela não pode falar, mas porque ela se recusa a quebrar primeiro. Se recusa a admitir que está se perguntando onde você está, com quem você está, e se elas veem o que ela perdeu. E é nessa tensão interna que a mente dela começa a criar histórias, cenários onde você seguiu em frente, onde você se elevou, onde você substituiu o que ela pensou que era insubstituível. E isso não só pica, confunde-a, porque o roteiro sempre foi que ela sai e você espera, que ela testa e você obedece. Mas agora ela nem sabe se você está assistindo. E esse não saber é pior do que ouvir você dizer adeus. Porque quando você diz adeus, ela pode correr atrás. Quando você bloqueia, ela pode te chamar de amargurado. Quando você briga, ela pode sentir seu fogo, mas essa ausência a deixa perseguindo respostas na própria cabeça. E a curiosidade emocional se torna uma obsessão mascarada de negação. E mesmo quando ela está com amigos, sorrindo com drinks, postando ângulos que você uma vez elogiou, ela está secretamente procurando seu nome na lista de visualizações, ouvindo seus passos em memórias que não se calam. E o que começou como curiosidade se transforma em um desmoronamento que puxa seu valor próprio, suas escolhas, sua história de afastar homens bons, só para procurar o reflexo deles em homens que não se comparam. E essa é a parte que ninguém fala, que a curiosidade emocional é a semente do arrependimento, que cresce silenciosamente no fundo, enquanto ela projeta confiança para o mundo. E quando ela percebe que não pode substituir a energia que você trouxe, a energia presente, focada, ancorada, é tarde demais porque você não está mais olhando, você não está mais orbitando, e enquanto ela tenta decodificar sua ausência, você está criando presença em outro lugar, não em outra mulher, mas no seu propósito, e é quando tudo começa a mudar. Não porque você correu atrás, mas porque ela finalmente parou de fugir e teve que olhar para o espaço que você deixou. Um espaço preenchido não com barulho, mas com clareza. O terceiro é, ela tenta te provocar. Após todo o silêncio, toda a incerteza, ela chega ao limite de sua capacidade de permanecer indiferente. E agora, não é sobre sentir sua falta, é sobre recuperar o controle. E quando ela percebe que questionar não traz respostas, que reler mensagens antigas não explica por que sua presença sumiu do ritmo diário dela. Ela não se aproxima com vulnerabilidade. Ela não manda mensagem para expressar arrependimento. Não, o que ela faz em seguida é movido pela necessidade de sentir algo de você. Qualquer resposta. Porque se você reagir, se hesitar, se comentar, se ao menos reconhecer que ela ainda está em seus pensamentos, ela pode respirar novamente, sabendo que não perdeu completamente o controle sobre sua atenção. Então, ela planeja seu próximo movimento, não dizendo que quer você de volta, mas testando você, pressionando pontos emocionais que ela acha que você não pode ignorar. E a primeira arma que ela pega é a visibilidade. Ela posta algo calculado, algo ousado, algo apenas ambíguo o suficiente para gerar perguntas na sua mente sem te dar provas.
Uma foto tarde da noite com uma legenda sobre nova energia. Um story que a mostra rindo ao lado de alguém que ela costumava chamar de apenas amigo. Um som de Reels que corta perto demais de uma piada interna de vocês. E quando ela posta, ela espera, não pelos likes, não pela validação de estranhos, mas pela sua, porque ela lembra como você costumava ser o primeiro a interagir, como suas reações eram previsíveis, como ela podia sentir sua própria relevância, através de suas respostas imediatas. Mas dessa vez nada, e isso dói. Então, ela intensifica. O próximo post é mais direto. Talvez ela mostre um visual novo que você uma vez disse que amava. Talvez ela mencione algo que só vocês dois entenderiam. E não é para o público dela, é para você. E toda vez que você não responde, ela diz a si mesma que não se importa. Mas no fundo, isso atinge como rejeição, porque não é o post. É o fato de que você não está correndo atrás da migalha. E agora a frustração começa a substituir a confiança. Porque sua falta de engajamento não é apenas estranha, é insultante, desafia a ideia que ela tinha de si mesma. A mulher que sempre conseguia fazer você reagir, que sempre conseguia te trazer de volta com um olhar, uma foto, uma citação vaga, mas agora ela percebe que você superou esses gatilhos, que você se desprendeu tão profundamente que ela não consegue mais encontrar os fios para puxar, e isso quebra algo dentro dela que o orgulho sozinho não consegue remendar. Então ela tenta outro ângulo. Dessa vez, ela tenta provocar emoção através de conexões mútuas. Ela pergunta sobre você sutilmente, garante que você ouça através de outra pessoa que ela está vivendo sua melhor vida, que está brilhando, que está saindo com alguém novo. E isso deveria doer. Deveria te abalar, mas não abala. E sua falta de reação a coloca em outro tipo de espiral, porque não é apenas distância, é substituição, é autossuficiência emocional, e isso a faz sentir irrelevante. Então, ela considera contato direto. Talvez ela envie uma mensagem aleatória, algo neutro como "espero que você esteja bem", ou "algo engraçado me lembrou de você". E não é porque ela realmente quer saber. É porque ela quer medir quanto espaço ela ainda ocupa na sua vida. E se você responder rápido demais, ela se sente poderosa novamente. Se você ignorar, ela diz a si mesma que você está amargurado. Mas no fundo, ela teme que você não esteja amargurado. Você simplesmente terminou. E esse medo pesa mais que qualquer outro. Porque um homem que está com raiva ainda pode ser manipulado. Um homem que está ferido ainda pode ser atraído. Mas um homem que é indiferente, esse homem é inalcançável. E quanto mais você mantém sua posição, mais as tentativas dela mudam de passivas para desesperadas, não em volume, mas em intenção. E o que ela uma vez usou como teste se torna um espelho que ela não pode evitar, mostrando quão pouco controle ela realmente tinha. Porque você não está ignorando ela para puni-la, você está apenas focado na sua vida, e nessa mudança você redefine o papel dela, não como seu erro, mas como sua lição. E esse é o teste que ela não estava preparada para falhar. O quarto é ela finge que seguiu em frente. Quando todas as táticas sutis falham, quando cada tentativa calculada de te provocar cai com um baque surdo, e ela percebe que não ocupa mais o espaço no seu mundo que antes considerava garantido. Ela se inclina para a única estratégia que lhe resta, a ilusão de indiferença, não para curar, não para crescer, mas para parecer intocada. E isso não é apenas um mecanismo de defesa. É uma narrativa que ela cuidadosamente constrói para o mundo exterior ver. Porque se ela pode convencer os outros, talvez possa convencer a si mesma. Então ela muda de marcha, começa a apostar
Mais agressivamente, não apenas fotos dela sorrindo ou aproveitando a vida, mas imagens cuidadosamente elaboradas para dizer: eu segui em frente. E não é real, nem de longe, mas é alto, porque ela quer afogar o arrependimento que está começando a sentir, fingindo que ele não existe. Então, ela se certifica de incluir saídas em grupo, rostos novos, legendas crípticas sobre amor próprio e escolher a si mesma. E tudo isso serve a um único propósito: despertar sua curiosidade, fazer você se perguntar se ela realmente superou você, mas ela sabe que você não está olhando. E é isso que a faz continuar postando. Não porque você está presente, mas porque sua ausência a força a tentar ainda mais. E cada momento encenado é coberto com maquiagem emocional. Ela espera que pareça liberdade, mas parece negação. E embora seus amigos possam apoiá-la, embora os comentários cheguem com emojis de fogo e corações, nada disso toca a parte dela que dói silenciosamente quando as notificações desaparecem. E ela fica rolando por uma vida que não te inclui. Mas, não porque você a removeu, mas porque ela finalmente notou que você parou de fazer espaço para ela. E nessa realização, sua performance se torna mais exaustiva, porque agora ela está mantendo uma persona, não expressando a verdade. E cada dia que ela usa essa máscara, ela parece mais pesada, porque a realidade que ela está tentando enterrar ainda está muito viva. E enquanto ela sai casualmente, entretendo homens que não a desafiam emocionalmente, que não ouvem profundamente, que não a ancoram como você fazia, ela começa a notar a diferença. Não imediatamente, mas nas pequenas coisas. Como os elogios deles parecem forçados, como a presença deles parece temporária, como a excitação deles nunca leva à certeza. E nessas comparações, ela começa a sentir o peso da sua ausência, não porque sente falta de estar com alguém, mas porque sente falta de estar com alguém que a conhecia mais profundamente do que a superfície que ela agora esconde. E esse desejo por profundidade começa a queimar através de sua pretensão. Então ela tenta se livrar disso. Faz outra viagem, compartilha mais conteúdo, posa com alguém que pode fazer você pensar que ela encontrou algo melhor. Mas no fundo ela sabe a verdade, que ela não encontrou alguém melhor. Ela encontrou alguém mais fácil, alguém que não a viu no seu pior e ainda assim a escolheu. Alguém que não passou pelo fogo com ela e saiu mais forte. Alguém que não teve coragem de se afastar quando ela foi longe demais. E essa diferença faz todo o barulho na vida dela soar oco, porque o que ela finge ter agora não é o mesmo. Não está nem perto. E enquanto ela deixa o celular de lado, exausta de tentar parecer indiferente, ela começa a enfrentar o que estava evitando o tempo todo. Que fingir seguir em frente não significa que você realmente seguiu. Que distrações não são cura. E que não importa o quão convincente o exterior parece, o interior ainda sente o vazio que você deixou. E quando ela fecha os olhos à noite, quando o mundo não está olhando, é quando seu nome retorna. Não com amargura, mas com saudade. Não porque você era perfeito, mas porque você era real. E agora ela está presa em uma realidade onde aquele que parecia mais com um lar é aquele que saiu sem bater a porta, que nunca olhou para trás e que nunca pediu por encerramento. E esse tipo de homem não é fácil de esquecer, não é fácil de substituir, e não é algo que ela encontrará novamente em um mundo que recompensa gratificação instantânea acima de conexão profunda. E nessa verdade, o peso da perda dela finalmente se instala. Não porque você disse algo, mas porque você não precisava. O quinto é: ela busca validação. Ela não se senta com a perda, ela foge dela, tenta sobrescrevê-la com atenção. O tipo que parece doce, mas nunca fica. O tipo que inunda a caixa de entrada dela, mas nunca enche seu coração.
Seu poder de assistente parece oco, porque não importa quantos likes ela acumule, ou quantos homens respondam ao story dela em minutos, nenhum deles carrega o peso da sua presença, nenhum deles a desafia. E no fundo, ela sabe disso porque validação, sem profundidade, se torna barulho. Uma alta temporária que desmorona no segundo em que a tela escurece. E enquanto ela conseguia silenciar a dúvida, afogando-a em elogios, agora, esses elogios só a lembram do que ela costumava ter. Atenção que não era barata, afeto que não era forçado, valor que vinha da sua disciplina, não da desesperação dela. E ela começa a desejar o que uma vez descartou: sua consistência, sua firmeza, sua profundidade. Porque a verdade é que ela nunca precisou de atenção do mundo. Ela precisava de substância de um homem, e quando ela tinha isso, ela confundiu com fraqueza. Mas agora, ela vê pelo que era, raro, e no esforço para esquecer, ela se torna mais visível, se veste mais elegantemente, ri mais alto, posta mais, esperando por aquela onda de respostas para dizer que ela está bem. Mas cada vez que isso desvanece, mais rápido, e o vazio cresce mais alto, porque ela não está apenas sentindo sua falta, ela está percebendo que tinha algo que poucas mulheres realmente conseguem. Segurança sem controle, e ela trocou isso por barulho. Trocou algo que ela precisava por algo que ela podia manipular. E agora a validação que ela costumava desejar se torna um lembrete de que ela foi substituída não por outra mulher, mas pelo seu próprio valor. E quanto mais ela tenta encontrar um homem que lhe dê aquela mesma calma interna, mais exausta ela fica, porque ela não está mais perseguindo admiração. Ela está perseguindo um fantasma, e não importa quantas pessoas digam que ela está bonita, ela está apenas ouvindo por uma voz. E é aquela que não fala mais. Não por malícia, mas por completude, porque você terminou de tentar ser entendido por alguém que só vê seu valor quando ele se vai. E ela fica rolando por comentários que parecem vazios e sorrisos que parecem falsos. Tudo isso sabendo, no fundo, que a verdadeira validação não vem de fora. Vem de ser vista por alguém que não precisa de você, mas escolhe você. E ela perdeu isso quando perdeu você. O sexto é: a mente dela começa a comparar. Ela nunca quis te comparar, ela queria te substituir. Esse era o plano. Seguir em frente rapidamente. Conhecer alguém que marque as mesmas caixas. Alguém mais fácil, alguém que não a desafie, alguém que dê sem limites. Mas enquanto ela caminha para os braços de um homem que não carrega o mesmo peso, que ri fácil demais, que concorda rápido demais, que não olha nos olhos dela como você fazia, algo dentro dela começa a quebrar. Não de uma vez, mas lentamente. Dolorosamente, porque agora, sem intenção, ela começa a colocá-lo ao seu lado. Não com ressentimento, mas com arrependimento. Porque ele não escuta como você escutava, não assegura como você segurava, não sabe quando ficar em silêncio ou quando falar sem ser pedido. E esse contraste se torna insuportável. Não porque ele é um homem ruim, mas porque ele não é você. E agora tudo que ele faz é filtrado pela memória do homem que costumava fazer ela se sentir ancorada sem tentar, que guiava sem comandar, que nunca precisava levantar a voz para ser ouvido, e começa pequeno. Ela nota a forma como ele manda mensagens, as palavras que ele usa, a forma como a presença dele parece performativa, não enraizada. E ela diz a si mesma para parar de comparar. Mas ela não pode, porque cada traço que ela tomou como garantido em você está faltando nele. E pior, ela sabe por quê. Porque ela deixou para trás algo construído e agora está em algo emprestado, algo raso. E essa realização não a leva de volta para você. A leva mais fundo em um poço de dúvida sobre si mesma. Porque ela disse a si mesma que você não era tão especial.
Ela acreditou nisso até ver que ninguém mais trouxe paz ao caos dela como você fazia. E agora ela está presa em um mundo onde os novos rostos se confundem e o passado fica mais claro a cada dia. E cada conversa parece uma cópia de algo que costumava ser real. E cada vez que ela sente desapontamento, seu nome ressurge. Não porque ela quer voltar, mas porque ela deseja nunca ter saído. Porque quando você compara qualquer coisa com autenticidade, tudo mais começa a parecer falso, e ela é assombrada por essa comparação. Não porque você é perfeito, mas porque você era autêntico. E, em um mundo cheio de homens que dizem o que ela quer ouvir, você foi o que disse o que ela precisava ouvir. E ela lembra agora. A forma como você pausava antes de falar. A forma como você a desafiava quando ela jogava. A forma como você nunca dava tudo sem garantir que fosse respeitado. E agora ela tem tudo o que achava que queria. Mas nada disso importa, porque não parece com você. E ela não pode recriar esse sentimento, não pode fingir, não pode se contentar. Porque uma vez que uma mulher sabe a diferença entre ser admirada e ser respeitada, ela não pode desver isso. E agora cada homem que vem depois parece menor, menos certo, mais assustado com suas bordas, enquanto você as abraçava. Não para controlá-la, mas para mantê-la responsável. E ela fica comparando homens que buscam sua atenção com um homem que buscava sua verdade. E essa é uma comparação que eles nunca vão vencer. O sétimo é, ela enfrenta a verdade. As paredes começam a desmoronar. Não quando ela está com outra pessoa, não quando ela posta sua 100ª foto fingindo estar livre, nem mesmo quando ela te vê vivendo bem sem ela. Mas quando ela está sozinha, quando a música para, quando as luzes se apagam, e a única coisa que ela tem é a memória do que ela desistiu com facilidade demais. E é quando a verdade vem, não de uma vez, mas em ondas, ondas que batem silenciosamente no início, depois violentamente, porque agora não há mais ninguém para distraí-la de si mesma. E a verdade não fala em grandes revelações. Ela sussurra. Sussurra que você foi quem ficou firme quando ela era inconsistente, quem ficou composto quando ela era imprevisível, quem perdoou quando ela testou, quem se manteve firme quando ela empurrou. E agora essa verdade se torna insuportável. Não porque você é inalcançável, mas porque você evoluiu. E ela sente isso, não nas suas palavras, mas na sua ausência. E agora ela não pode desfazer a diferença. E a verdade rasga seu orgulho, faz ela questionar suas escolhas, seus hábitos, seus padrões. E isso dói, não porque ela quer desfazer o que aconteceu, mas porque ela sabe que não pode. Porque mesmo que ela pudesse voltar, ela sabe que teria que enfrentar uma nova versão de você, uma para a qual ela não se qualifica mais. E essa verdade bate mais forte que a separação jamais fez. Porque agora ela está ciente de que você não apenas seguiu em frente, você subiu de nível e ela ainda está presa, repetindo padrões, perseguindo altos, evitando profundidade, enquanto você transformou dor em disciplina, dúvida em foco, coração partido em força. E a verdade é que ela nunca foi a lição que você foi, e ela falhou no teste, não porque você pediu demais, mas porque ela estava muito acostumada com pouco. E agora, o custo não é apenas perder um homem, é perceber que ela perdeu o único homem que a fez querer crescer, o único que não a adorava, mas a desafiava a ser melhor. E essa verdade é o que ela agora carrega, não publicamente, não com orgulho, mas privadamente. Nos lugares silenciosos onde vive o arrependimento, onde a honestidade fere, onde o peso de saber que você não voltará se torna mais pesado que qualquer coisa que você já disse. E ela enfrenta isso completamente. Não porque ela se curou, mas porque ela finalmente está acordada. E nesse despertar, ela não encontra esperança, ela encontra perda.
porque ela não perdeu apenas um relacionamento, ela perdeu o reflexo do homem ao lado de quem ela poderia ter crescido. E agora você cresceu sem ela. O oitavo é: foque no seu crescimento, não nas armadilhas dela. Você ouviu as desculpas, você viu os padrões. Você viveu a confusão, a retirada, a necessidade de entender por que ela parou de aparecer por você como você fazia por ela. Mas agora, tudo isso desvanece em ruído de fundo porque há apenas uma coisa que importa: seu crescimento. E não o tipo de crescimento que você exibe para chamar a atenção dela. Não o tipo estético de "olha o que você perdeu", mas o tipo que te refaz, te reconecta e reconstrói toda a sua identidade do zero. Porque tudo o que você deu a ela, o esforço, a lealdade, o trabalho emocional, agora pertence a você. E você não pode desperdiçar isso remoendo alguém que não reconheceu seu valor quando estava bem na frente dela, entregue a ela, embrulhado, em paciência, força e consistência. Então agora não é hora de se perguntar se ela vai voltar. Não é hora de checar se ela está olhando. Não é hora de cair nas armadilhas projetadas para medir o quão emocionalmente reativo você ainda é. E acredite nisso. As tentativas dela de te provocar, seja por posts, novos caras, sombra sutil ou mensagens passivo-agressivas, não são sinais de poder, são confissões de perda. E seu único trabalho agora é não morder a isca. Não porque você está evitando ela, mas porque você se elevou tanto além dos jogos dela que responder seria uma traição ao homem que você está se tornando. O homem que está cansado de viver em areia movediça emocional, que está exausto com a ideia de que sua paz deve sempre vir em segundo lugar após a confusão de outra pessoa. Então, você para de jogar, não porque está amargurado, mas porque percebeu que sua energia é moeda, e cada momento gasto decodificando os sinais mistos dela é uma retirada do seu futuro, da sua visão, do império que você está construindo. E esse império não requer a validação dela, a presença dela ou o arrependimento dela. Requer apenas uma coisa: sua disciplina. A disciplina de aparecer por si mesmo todos os dias. De ir à academia não porque está com raiva, mas porque está comprometido. De escrever seus objetivos e dividi-los em passos acionáveis, de passar suas noites melhorando em vez de reagindo, para construir uma mente tão afiada e um corpo tão forte que nenhuma mulher se torne uma distração. Porque a verdadeira armadilha não é o comportamento dela, é seu desejo de ser reconhecido por alguém que falhou em reconhecer seu valor quando importava. E uma vez que você quebra essa necessidade, uma vez que você para de querer encerramento e começa a perseguir sua missão, tudo muda. Porque agora sua vida se torna sobre produção, sobre impacto, sobre legado, não validação, não ego e não vingança. E é aqui que o mundo começa a notar. Não ela, mas todos. Porque quando um homem cresce sem precisar ser visto, ele se torna inesquecível. Não porque foi alto, mas porque foi inegável. E enquanto ela posta stories procurando reação, você está lá fora no mundo real, construindo algo que nenhum algoritmo pode rastrear, algo real, algo duradouro, e sua presença se torna algo tão raro, tão inabalável, que mesmo se ela voltasse, mesmo se ela derramasse o coração, você olharia para ela e perceberia que o homem que uma vez imploraria pela atenção dela não existe mais, e no lugar dele está alguém com visão, foco e padrões inabaláveis. Não por causa do que ela fez, mas porque você escolheu parar de viver abaixo do seu potencial. E essa é a chave. Isso nunca foi sobre ela, foi sobre o que você permitiu, o que você tolerou, o que você aceitou em nome do amor. E agora você se ama o suficiente para dizer não. O suficiente para se afastar. O suficiente para nunca voltar ao homem que você costumava ser, só para confortar alguém que não cresceu com você.
porque a única coisa pior do que perdê-la seria perder a si mesmo tentando reconquistá-la. E quando você entende isso, quando você realmente vive essa verdade, você não precisa de encerramento. Você é o encerramento. E sua vida se torna a prova de que tudo o que você perdeu foi apenas o começo de tudo o que você estava destinado a construir. Você ouviu tudo o que ela fará, mas nada disso importa, a menos que você decida quem você se tornará. Porque a verdade é que a maioria dos homens repetirá o mesmo ciclo, cairá na mesma armadilha, se perderá em mulheres que nunca planejaram crescer com eles e acordará anos depois cheio de amargura, quebrado e com arrependimento. Mas não você. Não dessa vez, porque agora você sabe mais. E quando um homem sabe mais, ele ou muda sua vida ou prova que nunca quis. Então, se isso te tocou, se você sente aquele fogo subindo dentro de você, comente: eu escolho a mim abaixo agora. Mesmo para carimbar isso na sua identidade, depois curta este vídeo e se inscreva. Não apenas pelo conteúdo, mas para ajudar essa mensagem a alcançar os homens que ainda estão sonâmbulos pela traição, ainda sangrando em silêncio, ainda presos em mulheres que nunca mereceram seu sacrifício. Porque este vídeo não é apenas palavras, é um espelho para o seu futuro.